trabalha com a qualidade. Amém? Livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 30. Livro de Lucas, versículo 15, capítulo de número 30. Todos encontraram? Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor: Mas quando veio este teu filho, que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Vou repetir. Mas quando veio este teu filho, que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Pode se assentar aplaudindo Jesus, amém? Se essas palmas foi para mim, tá bom demais. Mas se é para Jesus, dá glória a Deus e aleluias. Consegue colocar um fundo, por gentileza? Livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 30. Mas quem está falando no cenário? Quem está pronunciando a palavra no texto? Toda história ela tem um começo, ela tem um meio e ela também tem um fim. E essa história ela mexe muito comigo, porque Jesus não está pregando para qualquer pessoa. Jesus não está ensinando qualquer pessoa no cenário. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia vai dizer que aproximavam-se de Jesus cobradores de impostos e fariseus e pecadores. A multidão estava ali perto de Jesus. Todos os fariseus, escribas, os doutores da lei, aqueles que sempre queriam tramar para pegar Jesus em alguma façanha, porque eles tinham consigo a lei de Moisés estabelecida. Eles não aceitavam que um homem desceu e que o poder de Deus habitava sobre eles. Eles não aceitavam um homem que curava. Eles não aceitavam um homem que profetizava. Eles não aceitavam um homem que operava grandeza em sinais e em milagres. E o texto mexe comigo, porque aqui vai ser um filho tendo um diálogo com o pai. E esse filho no texto, ele também tem um irmão mais jovem, e ele no texto tem um irmão mais velho. Ele vai questionar o seu pai, porque seu pai vai matar o melhor bezerro cevado para fazer uma festa para o irmão que voltou. Mas da onde ele voltou? Como eu disse, toda a história ali tem um começo, um meio, um fim. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que também um homem tinha 2 filhos, e um dos seus filhos mais jovem entra no contexto falando com seu pai: pai, me dá a parte dos meus bens que me corresponde, me dá aquilo que é de direito, me dá aquilo que está pré-estabelecido sobre a minha vida. E isso mexe comigo, porque é um filho que acompanha o pai orando, é um filho que acompanhou o pai dormindo, é o filho que acompanhou o pai no texto também se levantando, jejuando. Ele tinha uma aproximação com Deus. Ele sabia que o pai orava, ele sabia que o pai se entregava, ele sabia do mover do pai. E ele chega e pede o pai a herança que era de direito. E isso vai mexer comigo, porque ele não liga para o pai, mas sim ele liga para a herança. Vou repetir, ele não liga para aquilo que está dentro, ele liga para aquilo que está fora. A Bíblia vai dizer que quando ele pede a herança para o pai não vai resmungar com o filho, não. O pai não vai barganhar com o filho, não. O pai não vai questionar porque o filho quer herança para que ele saia da presença. A Bíblia vai dizer que o pai pega a herança, a parte que é de direito do filho, e pega e entrega nas mãos dele.
E isso mexe comigo, porque não era um jovem qualquer, ele era um jovem inteligente, porque ele era bom de matemática, para chegar no pai e falar: olha, eu tenho o direito disso, eu tenho a quantidade de direito nos bens que me corresponde. Era um jovem que sabia, que achava que sabia o que estava fazendo. Muitas das vezes somos esse jovem no contexto, fazemos as coisas de qualquer maneira, fazemos as coisas de cabeça quente, fazemos as coisas sem consultar o Pai, e pegamos aquilo que Ele confiou em nós e largamos para sair da tua presença. A Bíblia vai dizer que não passando muitos dias, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E o texto mexe comigo, como a cultura judaica também vai aplicar nesse jovem. Todo mundo, quando ia viajar, ele tinha consigo uma jumenta ou um jumento, ele tinha consigo, e ele tinha que colocar uma carga sobre esse jumento. Como ele saiu de casa, ele tinha que levar as suas coisas, ele tinha que levar o ouro que o seu pai repartiu, ele tinha que levar o alimento para poder comer, ele tinha que levar roupa para poder vestir, e ele pega e sai da presença do pai. E isso mexe comigo, por quê? Isso mexe comigo porque ele largou tudo. Ele não se importou com o pai, ele se importou com a herança, ele se importou consigo mesmo, ele se importou de viver a vida lá fora de qualquer maneira. Ele não se importou com a presença do pai, não, ele se importou de viver a sua vida de maneira desolente, de qualquer maneira. Como você tem vivido na presença do pai? Será que você tem desfeito de tudo aquilo que o pai confiou em você? Será que você tem usado de maneira correta os dons, os talentos que papai tem confiado em você? E ele sai dali, e a Bíblia vai dizer que ele vai para uma província, e depois vai dizer que ele vai para um lugar ainda mais distante. Olha todo o decorrer que ele faz para sair da presença do pai. Me dá a herança. A cultura judaica vai dizer que quando um filho pede a herança com o pai ainda vivo, isso quer dizer que ele está matando o seu pai. Isso está querendo dizer que ele está dizendo: olha, o Senhor já não importa mais para mim, a tua presença já não importa mais para mim, o que importa para mim é o ouro, o que importa para mim é a prata, o que importa para mim é o carro, o que importa para mim é a casa, o que importa para mim não é o Senhor, não, é aquilo que o Senhor pode me proporcionar. Ei, eu já quero abrir um parênteses para você poder entender. Quando Deus abre o céu em seu favor, quem é você quando o céu se derrama sobre sua vida? Quem tem sido você no texto? Quando Deus abre o céu em seu favor e realiza tudo aquilo que está no seu coração. Lucas 6,45, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Será que a sua boca tem pronunciado que Jesus é lindo? Será que a sua boca tem pronunciado que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta? Será que a sua boca tem pronunciado que eu não quero Ele só por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é? E ele vai sair para uma província longe. E toda desobediência, ela tem uma consequência, Vinícius. O texto vai dizer que quando ele se afasta, ele chega na província, ele vai gastar com bebidas, com prostitutas, ele vai gastar de maneira louca. Ele tem dinheiro no primeiro dia, ele saiu da casa do pai recente. Ele tem dinheiro no segundo dia, ele saiu da casa do pai recente. Só que os dias vão passando e o dinheiro vai se acabando. Os dias vão passando e a herança, ela sai. A Bíblia vai dizer que quando acaba todos os seus bens, vem uma grande fome naquela província. Olha para você ver um sinal de Deus aí. Muitas das vezes a gente vê as coisas se apertando, é Deus chamando você: desperta, acorda, levanta, dá uma sacudida e se coloca na posição para você prosseguir na caminhada que eu tenho contigo. Só que aí a herança acaba, o dinheiro acaba, as bebidas acabam, as festas acabam, as prostitutas acabam, não tem mais nada no cenário, não. A Bíblia vai dizer que chega uma fome naquela cidade.
A cidade já não tem mais recurso, a cidade não tem mais o de beber, a cidade não tem mais o de comer, a cidade não tem mais acesso, as portas foram fechadas, o céu estava de bronze e a terra já não produzia. A Bíblia vai dizer que passando alguns dias, ele pediu para poder trabalhar, e ele trabalhando, cuidando de porcos, e ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Tinha banquete na casa do pai, tinha alimento na casa do pai, tinha abraço na casa do pai, mas ele preferiu sair da presença de Deus. E lá fora, o inimigo, que é o seu adversário, ele veio para matar, te roubar e destruir. Só que Jesus veio para dar vida, vida com abundância, pois ele é o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Só que aí, os judeus tinham um costume, eles não podiam tocar em porcos, tanto vivos ou mortos. Para um judeu chegar perto de um animal, um porco, para ele chegar e comer perto de um porco ou tocar em um animal, para eles era um nível de humilhação extrema. Era o maior nível de humilhação que tinha para um judeu tocar em um animal, em um porco, ou tanto vivo ou tanto morto. Ele chegou em um nível de humilhação suprema. Isso mexe comigo, que como alguém que vivia na casa do pai, comia na casa do pai, bebia na casa do pai, agora está passando esse cenário. Não é de humilhação, não, é de extrema humilhação. Meu Deus. Só que aí os porcos vão se alimentar, e ele deseja comer aquilo que os porcos comiam, e todos os porcos eles comem lavagem. Olha o cenário que o jovem se encontra, olha a situação que o jovem se encontra no cenário. Parece que faz um 360 graus na vida dele, e ele começa a passar um feedback de tudo aquilo que ele vivia com o pai, de todo aconchego, de todo amor, de todo abraço, de todo carinho, de todo alimento. Ele saiu de casa como filho, se desligou do pai quando pediu a herança e saiu como servo. Porque o filho que é filho, ele permanece. Só que a luta está difícil, o filho permanece. O filho permanece. As portas estão fechadas, mas o filho verdadeiro permanece na casa do pai. Só que todo texto onde tem uma vírgula, na língua portuguesa você pode gritar, porque todo o texto que tem uma vírgula, ele começa a escrita com a letra maiúscula. E isso mexe comigo, porque o filho vai fazer uma oração. Ele entendeu o que está escrito em Mateus 6, capítulo 6. Tu, quando orares, entra em teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, pois publicamente ele vai te honrar. Vou repetir: publicamente ele vai te honrar. E isso ganha meu coração, porque a oração dele não é diferente da minha e da sua. Ele vai dizer: levantar-me-ei, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Salmo 51, 17. O Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado, porque quando a graça invade você, há perdão em nome de Jesus. Tudo o que ele estava fazendo, missionário, as bebidas era terreno, as prostitutas no cenário era lugar terreno, as bebidas, as drogas, o cenário, a farra, as festas, tudo era coisa terreno. Ele decidiu, ele se encontrou em um cenário que passou um feedback na cabeça dele: isso não combina comigo, eu tenho um pai, esse cenário não combina comigo, olha a situação que eu estou, olha o cenário que eu estou vivendo. Só que ele entendeu e orou: Senhor, olha para você ver, essa oração mexe comigo. Eu vou chegar até o meu pai e direi: Pai,
pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno do Senhor. Eu não sou digno da tua presença, não. Eu não sou digno de estar perto ao Senhor novamente. Senhor, o Senhor viu a forma que eu saí? Eu não sou digno nem de chegar perto do Senhor. Eu não sou digno de voltar. Mas eu quero abrir um parênteses para você poder entender. Eu não sei como está a sua vida até nesse dia de hoje. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem feito. Talvez você está num cenário que você se afastou da presença do Pai. Talvez você está vivendo um cenário que você não se encontra com aquele aconchego. Mas eu quero te dizer, como profeta do Senhor essa noite, ainda há o braço do Pai estendido para mim e para você. Xelecanta lá, Bachúria lá, Balais. Está disponível, é só você acessar. Está disponível, é só você clamar que o céu vai se abrir e o Pai vai escutar você. Olha para você ver que lindo. Porque ele poderia ter não ter orado. Ele poderia ter dito: olha, o cenário que eu estou vivendo, daqui mesmo eu já quero morrer. Ele poderia ter chutado o balde. Ele poderia ter saído da presença do Pai, ter largado tudo. Mas ele decidiu orar. Talvez você esteja no fio. Talvez seja a sua última oração. Mas a porta não se abriu. Ora mais uma vez. Mas eu estou no mesmo cenário. Continua orando. Apocalipse 3, capítulo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Entrarei em sua casa e farei morada. Entrarei em sua casa e farei um reboliço. Entrarei em sua casa e vou fazer morada com você e você comigo. O verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Olha para você ver, irmão. Isso mexe muito comigo. Um jovem teve um cenário de bebida, teve um cenário de droga, de prostituta. É um jovem que estava viciado mediante o cenário. É um jovem que largou tudo. Um jovem que deixou tudo para sair da presença do Pai, porque ele pensava em si, que lá fora as coisas eram melhor, as portas eram mais abertas, tudo que tinha lá fora era melhor. Mas alguém que saiu e teve que quebrar a cara para poder perceber que a vitória de Deus, os milagres de Deus não está do lado de fora, e sim do lado de dentro. O interessante que toda pessoa, quando ia viajar, a cultura vai dizer que além da pessoa colocar um animal, colocar tudo aquilo que ele tinha que viajar, ele levava um cobertor, ele tinha que levar o alimento, e ele também tinha que levar algo para iluminar o caminho. É alguém que passou no contexto e passou dias e dias viajando, chegou numa província, e o texto vai dizer que teve uma província lugar distante, que teve um lugar mais distante que a própria província. E isso mexe comigo. Se coloca no texto para você poder entender. Alguém que vai caminhar dia e noite para se afastar do Pai, alguém que vai caminhar dia e noite para sair dos propósitos de Deus. E isso mexe comigo, porque todo mundo, quando vai caminhar à noite, como naquela época não tinha energia igual a gente tem esse privilégio, tinha que andar com a lamparina. Só que ele estava vivendo um cenário que ela estava acesa, mas ela apagava. O pavio que estava do lado de fora estava até aceso, tinha um pouco de combustível quando ele saiu da casa do pai. Só que aí, quando ele continua saindo, o pavio vai queimando, o azeite se cessa. E foi aí que o texto me ganhou. Foi aí que Deus falou no meu coração. O segredo não é o pavio que queima do lado de fora, mas é o azeite que queima do lado de dentro. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu quero profetizar azeite sobre a sua vida, sobre o seu cenário, sobre as portas abertas sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que papai tem sobre você. Mas não mude a oração, não, só mude a rota e volta para a presença do Pai, que o Pai se achega até você. Isso ganha meu coração de tal maneira. O filho ora e o filho levanta.
Alguém que estava caído no cenário, alguém que já estava num cenário improvável. Se ele levantou, então quer dizer que ele estava caído, já não tinha força nem para se levantar, já tinha se acostumado com o cenário. Só que ele lembrou da casa do Pai. Será que você tem lembrado da casa do Pai? Será que você tem lembrado do aconchego do Pai, do carinho do Pai, do abraço do Pai? E quando o Pai o viu, o Pai correu. O Pai chegou e correu e abraçou o filho. Ele não chegou julgando no filho tudo aquilo que o filho fez de errado. Não. Ele não chegou se desfazendo do filho, jogando na cara do filho. Muitas das vezes a gente é desse jeito. Olha, você fez isso e aquilo, e agora você vem nessa cara de madeira chegando até a mim. O Pai foi diferente. Ele viu o filho no pico do morro e ele correu até o filho e o abraçou. Tem uma pequena história que vai dizer que os historiadores vão dizer que era de costume. Quando o pai judeu, ele chegava e orava, e ele chegava na janela. Imagino eu, esse pai, todos os dias vendo: talvez meu filho vai chegar ali, e talvez o filho não apontou, e ele volta outra vez, talvez o meu filho vai se apontar no pico do morro, e o filho não se apontou. Mas alguém que não perdeu a fé no filho, o mesmo filho tendo perder na fé no pai. A Bíblia vai dizer que quando o pai o viu, quem correu foi o pai, não foi o filho. A Bíblia diz que o filho veio andando, o pai foi correndo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio-se sobre um som impetuoso e encheu toda a casa. E isso mexe comigo, porque não é um cenário qualquer, é o cenário do de repente de Deus. Do de repente de Deus sobre a sua mudança, do de repente de Deus sobre a sua vida, do de repente de Deus sobre o seu cenário. Se você não pegou, irmão, do de repente de Deus sobre a sua caminhada, sobre a sua chamada, sobre as portas abertas, sobre no trabalho, mas está difícil. Então receba o de repente de Deus, mediante um posicionamento e uma sacudida para sair essa preguiça e essa poeira e tudo. Está disponível, irmão. Olha para você ver. Quando o pai encontra o filho, ele abraça, o texto diz, e ele beija. Para um judeu, abraçar alguém e beijar, isso simboliza um sinal de respeito, de carinho, e um sinal de volta para casa, e um sinal voltou, está disponível. Eu não vou julgar sobre ele um fardo. Já não tinha lamparina, já não tinha o pavio que queimava do lado de fora, mas parece que restou um pouquinho, missionário, do azeite que queimava por dentro. Não é sobre o pavio, não, é sobre o azeite. Será que tem azeite disponível ainda? Será que tem azeite disponível sobre esse cenário? Será que só tem um pouquinho de azeite? Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento da realidade esperada e a prova convincente daquilo que não se vê. Eu não preciso ver para crer, não. Eu já vou crendo sem vendo que as coisas vão acontecer. E o pai vê, o pai abraça e o pai beija. O texto vai dizer: o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora já voltou humilde, já voltou quebrantado, já voltou um jovem diferente. Só que no capítulo 15 do verso 22 vai dizer: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa. Ao de repente de Deus, não é hoje, amanhã, não, é qualquer momento, é depressa. Deus tem pressa para abrir a porta para você, Deus tem pressa para mudar o seu cenário, Deus tem pressa para mudar a sua vida, Deus tem pressa para fazer um 360 graus da vitória sobre você. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor, não é qualquer. E isso mexe comigo. A melhor
roupa. Como que eu posso dar o melhor a alguém que se afastou? Como que eu posso oferecer o melhor para alguém que pecou, para alguém que se afastou da casa do pai? Só que o texto vai dizer que o pai vai dizer: ei, a melhor roupa, a roupa na cultura judaica vai dizer as vestimentas de Cristo. E o texto vai continuar dizendo: traga um anel e coloca no seu dedo, e alpaca nos seus pés, e sandália nos seus pés. Sabe o que isso significa? As roupas são as vestimentas de Cristo. O anel no dedo significa uma nova identidade, e a sandália nos pés é um novo caminhar com Cristo. Talvez você está vivendo um cenário que você tem plantado e não tem nascido nada, mas não preocupa não. Quando chegar a hora, todo o cenário vai mudar, a terra vai estar preparada. É só você semear a boa semente que o tempo da colheita vai chegar. A melhor roupa. Traga o anel e coloca no seu dedo, e coloca a sandália nos seus pés. Toda vez que você peca, que um pecador ele peca e continua pecando, a Bíblia diz que o pecado é fruto do diabo. Quem peca é filho do diabo. Que isso, Guilherme? Está escrito. Olha para você ver. O pecado agrada o diabo. Quando você mente, quando você fofoca, quando você fala mal do próximo, quando você escolhe beber, em vez de estar na casa do pai, sair para beber, sair em festa, usar drogas, isso agrada Satanás. Mas só que a atitude do filho de se levantar não agradou quem está embaixo, mas agradou quem está em cima. Olha como uma atitude muda todo um cenário. Agora tem vestes novas para o filho, tem nova identidade, e agora tem sapato, opacas, sandália nos seus pés. Tem caminhar com Cristo, tem vestes novas e tem identidade. Alguém que queria voltar como servo, mas o pai abraçou, não, ainda continua sendo o filho. Mas para quem Jesus estava falando no cenário? Lucas 15, capítulo 1. Aproximavam-se de Jesus todos, sem exceção, os colaboradores de impostos, escriba e os pecadores, porque eles não aceitavam que Jesus andava com pecador e curava ele. Jesus andava com aquele que mentia e curava ele. Jesus andava com aquele que estava com um cenário improvável e mudava ele. Isso mexe muito comigo, porque ele vai dizer: quem dentre vós, no verso 15, capítulo 2, tendo 100 ovelhas, não perdendo uma delas, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que se perdeu? Eles não conseguiam entender essa matemática. Que é isso? Como que eu vou deixar 99 para ir atrás de uma? A conta não fecha, a conta não bate, a matemática eu não consigo entender. E Jesus continua dizendo: e achando, pegando e colocando sobre o seu ombro, o texto vai dizer, satisfeito. Toda vez que você sai e você se arrepende, o pai vai atrás de você. Então ele chega, ele pega você no cenário, tira os carrapichos, tira toda a frustração, medo, depressão, e ele chega, limpa, pega você no cenário e coloca sobre os seus ombros. E satisfeito, ele vai dizer: ei, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Só que aí parece que eles ainda não entenderam. Jesus vai dizer: porventura, se tem uma mulher arrumando a sua casa, e ela perde ali uma das suas dracmas, que era equivalente a um dia de trabalho, e ela decide parar tudo e caçar essa dracma que perdeu.
E ela levanta o sofá, ela arreda o armário e ela consegue achar a dracma perdida. E o texto vai dizer: e juntando as suas amigas comemoraram, porque eu achei a minha moeda perdida, eu achei o meu valor perdido, eu achei o meu filho perdido, eu achei o meu filho que estava lá fora e trouxe para dentro. Só que no cenário, o pai veste o filho, o pai vai calçar o filho, e o pai vai dar uma identidade ao filho e vai dizer: ei, vamos fazer uma festa. Eu quero que mata o melhor bezerro, eu quero que tenha as melhores coisas nessa festa. Creio eu que naquela fazenda, naquele cenário, não houve festa maior do que essa, e ninguém entendia nada. Imagina o coração do filho. Eu saio de casa errando, eu saio de casa pecando, eu saio de casa como filho, mas eu rompo esse ligamento e saio como servo, mas eu volto como servo e ele me transforma um filho novamente. E isso mexe muito comigo, porque já está calçado, tem identidade e tem vestes novas, e tem festa sendo preparada mediante alguém que se levantou e andou. E toda vez que você decide levantar, o pai vai correr até você, o pai vai correr e vai trabalhar mediante os seus sonhos, os seus projetos, as realizações da sua vida. O cenário não mudou, não, é a caminhada do jovem que teve um 360 graus e deu uma sacudida no pouco que tinha de azeite. E não foi o jovem que moveu o azeite, não, mas foi o azeite que está do lado de dentro que moveu o jovem do lado de fora. Só que aí o irmão chega no cenário. Os fariseus e os escribas, eles tinham consigo a lei de Moisés. Se essa foi pegada no adultério, vai morrer apedrejada. Apedreja ela pecou, ela errou. Se esse saiu da presença do Pai, não é digno de entrar mais no templo, no santuário, na casa de Deus. Mata ele. Se esse errou, já não combina mais andar conosco, porque tem terno do ano, tem sapato do ano, tem carro do ano. Olha com quem o Senhor se relaciona. Esse não tem carro do ano, não tem terno do ano, mas tem um coração contrito e quebrantado. E isso me ganha no texto, porque o irmão mais velho vai chegar no cenário e não vai entender nada. Nunca houve uma festa como aquela. O conservo vai chegar no irmão e vai dizer: olha, estão fazendo uma festa aí. O seu irmão que estava perdido, e voltou. Só que a revolta sobe no coração do irmão. Olha o poder que tem a palavra. A gente sabe que todo cenário tem alguém assim. A gente sabe que todo cenário, ele se levanta as pessoas assim: você viu? Você viu fulano que fez? Você viu fulano que... Olha o que fulano fez, olha o carro que fulano comprou, olha aonde fulano se encontra. O coração do jovem, ele vai se irar. E o texto vai gritar dizendo: há quanto tempo estou contigo? E o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Mas esse teu filho que pediu tudo, e que saiu, e que mentiu, e que se prostituiu, que se envolveu com prostitutas, bebidas, ele, quando volta, o Senhor faz uma festa. O pai vai dizer: tudo que eu tenho é teu. Tudo que o pai tem pertence a você. Tudo que o teu pai tem, a porta aberta pertence a você, os milagres pertencem a você, o livramento pertence a você, ser vencedor pertence a você. Deus te fez para brilhar, então continua brilhando. Se você está vivendo um cenário que você não consegue andar sobre as águas, Deus vai abrir o mar em seu favor. O céu às vezes parece que está de bronze, mas Deus vai descortinar o céu sobre a minha e a sua vida essa noite. Então receba o amor de Deus, receba o combustível do céu sobre a sua vida, mas tenha o posicionamento de se levantar, reconhecer e se entregar. O pai vai dizer para o filho: o seu irmão estava perdido, mas foi achado. Enquanto o irmão do lado de dentro estava preocupado com a festa que não teve, o pai estava preocupado com a alma que ganhou.
E o texto vai dizer, já estou finalizando, que o irmão ele não entende a compaixão do amor do pai. O jovem, o filho, ele simboliza os pecadores, a quem Jesus cura, a quem Jesus salva, aquele que se arrepende para ir aos pés do pai. Os escribas e os fariseus são os irmãos mais velhos. Ele simboliza no texto o irmão mais velho, que tinha a lei de Moisés contigo. Para eles, para o irmão mais velho, se errou tem que morrer. Se saiu, fica lá fora. Se está bebendo, já era. Você não faz mais parte da casa do pai. Aí chega Jesus, com todo o amor do mundo, todo o carinho, para poder dizer que não é sobre o que você pensa, mas é sobre aquilo que o pai faz. É sobre aquilo que o pai pensa sobre você. Talvez passa vários pensamentos na sua cabeça e te deixa maluco. Mas só que o livro de Jeremias vai dizer que é eu que sei o pensamento que tem sobre vós. Não é pensamento de mal, mas é pensamento de paz. Ageu 2, capítulo 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, pois assim diz o Senhor dos exércitos, e eu trarei paz a esse lugar. E para o jovem que se afastou e voltou, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 30. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Ele pega os que não são para confundir os que são, a fim de que haja testemunho. E eu quero abrir um parênteses para você poder entender. E quando você respirar e entregar sua vida para Jesus, você vai ser um testemunho de Deus nessa terra para confundir as coisas loucas, porque Deus vê sabedoria em você. Se coloque de pé, por gentileza. Você coloca para mim, por gentileza, Samuel Messias. Não perdi o controle, não. Muitas das vezes, no cenário, no decorrer do dia a dia, na caminhada, parece que tudo está perdido. Parece que as coisas não estão andando conforme a gente quer, conforme alegra o nosso coração. Talvez as coisas não tenham andado da maneira que venha puxando um sorriso em você. Eu dei essa volta toda nesse jovem para dizer que esse jovem no cenário era eu. Quantas das vezes eu saí da presença do Pai? Fui batizado em 2013, passei pelas águas. A gente tinha um grupo de dança na igreja, e eu dançava na igreja, a gente tinha um grupo. E eu saí da igreja, recebi uma proposta para dançar em casa de shows. A gente montou um grupo de funk. E comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar fama com isso. E comecei a usar droga, comecei a andar armado. Envolver com quem não presta no cenário. Hoje, a maioria das pessoas que a gente andava já não estão mais aqui, já morreram. Talvez elas não tiveram a segunda chance. Talvez elas não tiveram a oportunidade que Cristo me deu. Então, estava conversando com um amigo meu esses dias, ele saiu da cadeia. E ele falando que conversando comigo e com uma missionária e com um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele disse assim que ele via um brilho nos nossos rostos que ele não tinha. Ele falou que via algo em nós que ele não tinha ainda. E ele me ligou esses dias. Eu ando no ônibus, tenho vontade de descer numa igreja. Eu falei, se você vê uma igreja, desce, pega e vai. Que se fosse para ir em outro lugar, a gente não ia. E ele pegou, não, eu vou parar e vou na igreja agora que eu não pago passagem. Que ele tomou 9 tiros no peito. Tomou 9 tiros no peito. Tem as marcas tudo aqui. Hoje, até para fazer as necessidades fisiológicas, ele depende de uma bolsa. E olha o cenário que ele está vivendo. Então, esse é o cenário que eu estava inserido. Eu me achava demais quando eu estava andando armado, quando tinha moto, quando tinha dinheiro, quando tinha droga, quando tinha tudo.
Eu alegrava meu coração, eu ficava alegre para o lado de fora, mas eu estava podre para o lado de dentro. Quantas das vezes eu fiz minha mãe chorar? Quantas das vezes eu envergonhei a minha família? Quantas das vezes a minha mãe ficou me esperando chegar para ver se eu ia chegar bem? Quantas das vezes eu vi minha mãe missionária sentando na beira da cama para ver se eu estava vivo, para ver se eu estava respirando, se eu estava bem. Só que chega Deus no cenário e faz um 360 graus. E libera uma palavra sobre a minha vida. E a única coisa que eu tinha para oferecer a ele é só um restinho de azeite que tinha de lá de 2013, quando eu batizei. Eu tinha só um pouquinho, já não tinha mais nada não. Eu não tinha nada, o pavio do lado de fora já não tinha nada, porque para acender o pavio do lado de fora depende do azeite que está do lado de dentro. E olha para você ver o que Deus faz. Esse sim é o Deus que salva, que cura, que liberta e leva para morar no céu. E se essas eu vou dar 30 segundos para você engrandecer o nome desse Jesus. Eu vou dar 30 segundos para você bater palmas e dar glória a Deus e aleluia, porque Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele leva para morar no céu. 5, há um renovo de Deus sobre essa igreja. 4, a poderosa mão do Senhor está sobre a sua vida. 3, nada de mal vai suceder a você. 2, nenhuma arma forjada contra ti. 1, prosperará. Coloca a mão na altura do seu coração, por gentileza. Coloca a mão na altura do seu coração, feche seus olhos. Eu não sei aonde você se encontra nesse texto. Eu não sei aonde você se encontra no cenário. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas você não vai sair da mesma forma que entrou. Ei, talvez o cenário esteja improvável. Não tem como, não. As portas estão fechadas, o céu está de bronze, mas ainda resta um pouco de azeite. Vamos assoprar esse azeite para dar uma sacudida. Agora é você e Deus. Não é você e o irmão Guilherme, não. É você no seu particular. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus, eu peço, Senhor Pai, toca em cada coração presente aqui essa noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus, bata na porta de cada coração. Ainda tem azeite, Pai, ainda tem sonhos, ainda tem projetos, ainda tem realizações do Senhor. Meu Deus do céu, olha a tua igreja clamando. A tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que com bom e suave que os irmãos habitem em harmonia, estão orando em harmonia mediante ao Senhor. Olha aí, Pai, a tua igreja em um clamor só. Olha aí, Pai, pessoas pedindo perdão, pessoas buscando ao Senhor, pessoas clamando ao Senhor, pessoas querendo mais de ti. Olha aí, papai, a tua igreja sacudindo aquele restinho de azeite. Só tem um pouco, mas esse pouco vai ser extraordinário na mão de Deus. Olha aí, papai, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, opera maravilhas sobre a sua igreja, sobre os teus filhos, livramento, Senhor meu Deus, dê força ao cansado, levanta o caído, dê um direcionamento para aquele que está querendo desistir, que ele venha a entender que para chegar ao Senhor tem que tomar a cruz e seguir, tem que tomar a cruz e prosseguir, tem que tomar a cruz e não desistir. Olha aí, Pai, tem sonhos, tem projetos. Olha aí, Pai, tem mudança de cenário, tem mudança de vida. Olha a tua igreja chamando a atenção do Senhor, movendo a terra em favor do céu. Então eu peço ao Senhor, mova ao céu, Senhor, em favor dessa terra que somos nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu peço, Senhor, que assim como o Senhor fez no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória das segundas casas venha a ser mudada mediante a tua igreja, e que venha a ser paz nesse lugar, paz sobre esse ministério, paz sobre essas pessoas. Olha aí, Pai, o Senhor nunca despede ninguém de mão vazia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, tem sonhos aqui, Pai, tem faculdades aqui, tem casa própria aqui, Senhor, tem veículo próprio, tem mudança de vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, tem pessoas que querem ser renovadas mediante ao Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, muda vidas, muda história, muda cenários em nome de Jesus. O Senhor ainda faz, o Senhor ainda realiza. Muitas das vezes parece que o céu está de bronze, mas Deus está descortinando o céu em favor da sua vida.
Só parece estar perdido, irmão. Ele não perdeu o controle, não. Ele não perdeu, não. Ele não perdeu o controle. O controle ainda está na mão daquele que faz, daquele que realiza, daquele que determina, daquele que materializa os sonhos, o projeto e as realizações sobre a sua vida. Só parece estar perdido. Só parece. Pode uma mãe se esquecer do filho, pode uma mãe, mas ele não esquece de você. Ele não esquece de você. Ele não esquece da sua vida. Ele não esquece quem você é. Você tem identidade na mão do Senhor. Deus tem projetos sobre a sua vida. Você não é qualquer um. Você é filho. Tem filhos e filhas de Deus aqui essa noite. Você é a coisa mais importante que Deus fez na face dessa terra. Você é semelhança ao Pai. Então essa noite, seja a semelhança ao Filho. Clame, se for para pedir perdão, peça, o Pai está disponível. Se for para pedir, peça perdão ao Pai. Começa a construção não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Começa o alicerce, arruma a casa, passa um 360 graus. A dracma que estava perdida vai ser encontrada. Só estava perdido, mas foi encontrado. Só estava afastado, mas voltou. Só estava afastado, mas voltou. Tem projeto de Deus na sua vida. Tem céu a favor da sua vida. Tem projeto de Deus em favor da sua vida. Ele não perdeu o controle, não. O controle ainda está na mão do Pai. Deixa o Pai fazer, deixa o Pai operar, deixa o Pai determinar sobre a sua vida. Entrega o coração para Ele e você verá as maravilhas de Deus. Só parece estar perdido, irmão. Meu Deus do céu. Continue clamando. Continue orando. Quanto mais você clama aqui na terra, mais rápido a bênção chega na sua vida. O renovo chega na sua vida. A lamparina não só vai ficar acesa do lado de fora, vai ter azeite agora do lado de dentro. Eu profetizo azeite sobre a sua vida. Eu profetizo a lamparina acesa. Tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí. Ainda tem azeite. Você não caiu aqui por acidente. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Deus tem um projeto sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Só parece estar perdido. Ele não perdeu o controle, não, irmão. Ele não perdeu. É fiel para cumprir. Era costume de Deus descer sempre no jardim e ter um diálogo com o filho. Só que a Bíblia vai dizer que certa vez o filho ele peca no Éden. Ele come do fruto proibido. A Bíblia vai dizer que ele se encontra num tete-a-tete, que ele se encontra nu. Ele se veste e ele se esconde. E Deus vai gritar dizendo: só que Adão se esconde. E ele continua chamando: onde você está, Adão? E ele se levanta e fala: Pai, a mulher que tu me deste o fruto para poder comer. Então, mediante a isso, eles são expulsos no paraíso. Por isso que alguns historiadores vão dizer que se Adão tivesse falado com Deus, tivesse se arrependido, ele teria morrido ali e Deus tinha levantado ele novamente. Foi necessário Jesus vir e fazer o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. O que morreu, nos libertou e nos deu uma nova chance. Amém? Missionária, assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra forte.